Olá, povo de Deus, povo abençoado, que a paz esteja com você e com a sua família. Olha só, mais uma vez eu quero compartilhar com vocês o ensinamento de hoje, que está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 9, versículo 32 e seguintes. O texto de hoje diz o seguinte, que apresentaram a Jesus um homem que era mudo. Diz o texto que Jesus expulsou o demônio e aquele homem começou a falar. Quando aquele homem começou a falar, diz o texto que o povo nunca tinha visto nada igual em Israel. O povo nunca tinha visto nada igual em Israel. E os chefes dos fariseus, os fariseus eram um grupo que tinha em Jerusalém, um grupo religioso radical ali dentro da religião judaica. Diz o texto que os chefes dos fariseus, eles começaram a falar que os milagres de Jesus, a ação de Jesus, era por obra demoníaca, era por obra do chefe dos demônios. Olha só, eles acreditavam que até no inferno tem um chefe que é chefe dos demônios. Então os fariseus falavam isso. A ação de Jesus é uma ação demoníaca, é pelo chefe dos demônios que ele está fazendo esses milagres. E o texto continua dizendo o seguinte, que Jesus percorria as sinagogas, os lugares sagrados, e ali ensinava, pregava e curava todo tipo de doença, todo tipo de enfermidade. Continuando o texto, diz o texto que Jesus ele viu a multidão, porque muitas pessoas seguiam Jesus, as multidões seguiam, o povo aglomerava em torno de Jesus, e diz o texto que Jesus olhou e viu a multidão, e Jesus sentiu compaixão do povo, porque Jesus viu que o povo estava como ovelhas sem pastor, o povo estava cansado e abatido. O texto bíblico diz isso. Jesus viu o povo, sentiu compaixão do povo, porque o povo estava cansado, abatido, como ovelhas sem pastor. E aí Jesus disse, a messe é grande, os trabalhadores são poucos, então pede ao Senhor da messe que envie trabalhadores para a messe, ou seja, para a colheita. Esse é o texto de hoje. Eu quero refletir com vocês alguns pontos. Eu gosto de colocar os pontos para a gente entender bem o texto, assimilar o texto e tirar para nós um ensinamento. 5 pontos, 6 pontos. Olha só. Primeiro, Jesus ele curou aquele homem que estava mudo, foi atribuído ao demônio, que era a ação do demônio, mas Jesus curou aquela enfermidade ali. E Jesus ele cura a enfermidade espiritual e cura também aquilo que é físico e espiritual. Há coisas na nossa vida que são doenças, enfermidades espirituais e tem que ser curado com aquilo que é espiritual. Aquilo que é físico, cura-se com aquilo que é físico. Aquilo que é espiritual, cura-se com aquilo que é espiritual. Ou seja, o que é espiritual? A oração, a Eucaristia, a comunhão com Jesus Cristo, a comunhão com as pessoas, a amizade, o amor, a fraternidade. Isso é característica do que é espiritual. Então Jesus, a confissão dos pecados, o perdão é cura. Então o que é espiritual cura o que é espiritual. Tem gente com problemas espirituais, tem gente que está passando por problema espiritual e está tentando curar com antidepressivo. E não vai curar nunca. Aquilo que é espiritual deve ser curado com o que é espiritual. O primeiro ponto seria esse. Outro ponto que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte, que as multidões nunca tinham visto nada igual. O que Jesus fez ali naquela terra, o que Jesus fez naquela comunidade, no meio daquele povo, as multidões nunca tinham visto isso. Ou seja, o que o texto quer nos ensinar? O que Jesus faz, ninguém é capaz de fazer igual. Jesus é capaz de fazer coisas na nossa vida que ninguém vai fazer. Então coloque isso na tua mente e também eu tenho que colocar isso na minha mente e no meu coração. Jesus faz coisa na nossa vida que ninguém vai fazer igual. Médico não vai fazer, advogado não vai fazer, juiz não vai fazer, ninguém vai fazer, padre não vai fazer, pastor não vai fazer. Quem vai fazer é Jesus. Ele faz coisa na nossa vida que nós não vamos ver em lugar nenhum.
Então um outro ponto seria esse, ou é esse ponto. Ninguém pode fazer coisa maior na sua vida do que Jesus Cristo. As pessoas podem fazer coisas boas na nossa vida, claro. As pessoas amigas, pessoas que é o bem, ou líderes religiosos, podem fazer coisas boas na nossa vida, sim. Mas Jesus, ele faz, igual ele fez ali, diz o texto, que o povo nunca viu em Israel nada igual. Ou seja, o que Deus faz, ninguém faz igual. O que Jesus faz na nossa vida, ninguém faz igual. Ele vai fazer sempre melhor, como diz o Evangelho de São João no capítulo 2, quando ele foi ao casamento. Quando Jesus transformou a água em vinho, os serventes ali, o mestre Sala, ele experimentou e falou, olha, esse é o melhor vinho. Ou seja, quando Jesus faz, ele faz sempre o melhor. Um segundo ponto. Um terceiro ponto que eu quero também compartilhar com você é o seguinte. Eles atribuíam a ação de Jesus ao demônio, ao mal. Meu irmão, quando nós não aceitamos alguma coisa, a primeira atitude é atribuir, é dizer que é coisa do mal, é dizer que tem coisa ali por trás que está errado, é dizer que tem coisa que a pessoa está agindo por maldade. Os fariseus, eles estavam como cegos, não queriam ver o sinal de Deus ali na pessoa de Jesus. Os fariseus, eles não queriam aceitar que Jesus Cristo era Deus ali. Eles não queriam, estavam como que cegos, não conseguiam ver a libertação que Jesus estava fazendo no meio do povo, não conseguiam ver os milagres e atribuir isso à vontade de Deus, a um querer de Deus. Não, diziam que era pelo chefe dos demônios. Às vezes, quando nós olhamos uma pessoa fazendo, ficamos sabendo, nós olhamos uma pessoa que faz o bem, tem pessoas que dizem que ele está agindo de má fé, que tem uma intenção por trás ali, que ele está interessado em alguma coisa. Às vezes falamos isso. E às vezes pode ser diferente. A pessoa está fazendo o bem porque ele quer. Jesus está fazendo o bem ali é porque ele está fazendo pela vontade de Deus. Não existe nada de demoníaco, não existe nada de mal por trás daquilo que Jesus está fazendo. Os fariseus, eles pensavam isso. Um outro ponto, quarto ponto que eu quero compartilhar com vocês, que Jesus viu as multidões e teve compaixão porque o povo estava cansado e abatido. Quando a gente fica abatido é porque algo de fora está fazendo com que a gente fique triste, abatido, um olhar abatido. O povo estava cansado. O povo estava abatido, cansado e abatido, como ovelha sem pastor. É claro, o texto bíblico vai dizer, o povo estava como ovelha sem pastor. Mas o povo tinha ali os fariseus, saduceus, sacerdotes, o grupo dos essênios, tinha os políticos, o governo, mas o povo estava como se não tivesse pastor nenhum. Como se não tivesse pastor nenhum. O povo está perdido na religião, o povo estava perdido também no governo político. Olha, não é diferente do que nós estamos vivendo, não. Nós estamos cansados dessa política, nós estamos cansados dessas atitudes de religiosos, cansados disso, estamos como que perdidos diante, como se estivéssemos sem pastor, para nos guiar, nos orientar, nos proteger, nos nutrir espiritualmente. O povo estava ali cansado. Jesus teve compaixão do povo, cansado, abatido. Você vai à igreja como se você fosse à igreja, mas não tem um pastor ali, não tem um líder espiritual capaz de te governar, te nutrir, te proteger espiritualmente. Você vai à igreja, o sacerdote, o pastor, ele não pode te atender. Ele não pode te atender. Ele fica o dia inteiro nas redes sociais, mas ele não pode te atender, te orientar. Você tem que marcar o horário certinho com ele, como se fosse uma empresa. Nós estamos cansados. O povo estava cansado como ovelha sem pastor, sem apoio espiritual, sem ninguém. Hoje estamos assim, sentido como que sem pastores, em quem confiar, em quem acreditar. A maioria dos líderes hoje pensam no dinheiro, em cargos, em status, usam a comunidade para crescer na vida. As ovelhas, o povo fica como que perdido. Tem pastor, mas parece que não tem.
Diz o texto, Jesus olhou e o povo estava como ovelhas sem pastor. O pastor, o líder, não protege as ovelhas. O líder religioso deve alimentar espiritualmente o povo e proteger o povo dos ataques do inimigo. O inimigo quer destruir a fé, quer tirar as pessoas da igreja, quer tirar a fé das pessoas. Evangelho de São João, no capítulo 10, versículo 10, diz assim: o inimigo vem para roubar, matar e destruir. João capítulo 10, versículo 10. Quem deveria proteger os fiéis? A própria palavra pastor, ele pastorear, cuidar, nutrir, proteger. Quem que deveria? Os líderes, os pastores. Mas em muitos casos são os próprios pastores que destroem a fé do povo. Os próprios líderes que destroem a fé do rebanho, das ovelhas. Os próprios, é complicado. Um outro ponto que eu quero refletir com vocês aqui é que Jesus disse: a messe é grande, tem muito que ser feito, tem muito que ser trabalhado, tem muitas pessoas para ser atraídas para Deus, para serem pescadas, buscadas para Deus, mas poucos são os operários. Eu falo para você o seguinte: tem muito líder, tem muita liderança católica, protestante, tem muita liderança, mas poucos querem trabalhar. Poucos querem trabalhar. Há muitos trabalhadores, sim, mas poucos querem trabalhar. Poucos. Então Jesus fala: pede ao Senhor da messe que ele enviará trabalhadores para a messe. Então é através da oração, é Deus que manda. Ser operário de Jesus Cristo não é só ali presidir uma missa, celebrar um cultozinho, não. Ser um trabalhador da messe é ser como Jesus Cristo, é o desapego, a renúncia pelo reino de Deus. Deus é quem envia trabalhadores. Os trabalhadores são enviados, Deus chama, envia. Mas acontece o seguinte, que depois que ele entra, que ele assume, aí ele fica com preguiça. Vai celebrar a missa com preguiça, vai celebrar o culto com preguiça, sente quase que uma obrigação, como se fosse um trabalho para fazer numa empresa. Não evangeliza, fica mantendo o povo ali dentro da comunidade só, e quantas pessoas fora que precisam conhecer Jesus Cristo, que precisa ouvir a palavra de Deus na comunidade, e fica só ali, vai ali, reza a missinha, vai ali, celebra um cultozinho e fica por isso mesmo. Pronto, e vai para casa como se tivesse feito a melhor coisa do mundo. A consciência está tranquila, eu sou um trabalhador da messe. Oh, meu Deus! Mas olha só, Jesus criticou o povo, os fariseus, os grupos religiosos do seu tempo, ele bateu, criticou mesmo, e precisa criticar essas atitudes. Jesus disse, em Mateus no capítulo 23, diz assim: obedeçam tudo o que eles vos ensinam, mas não façam como eles. Eles ensinam, mas não vivem. Irmão, vamos fazer o seguinte: nós temos que viver a fé em Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro pastor. É o verdadeiro pastor no qual nós devemos confiar, entregar a nossa vida. Ele nos protege, ele nos nutre, ele nos dá vida. Esse é o verdadeiro pastor. Vamos cultivar a nossa fé. Vamos viver a nossa fé na fraternidade, no amor ao próximo, praticar a caridade. É isso que nós temos que fazer. E tomar cuidado com os falsos pastores. Tome cuidado com os falsos pastores. Jesus disse que eles vêm como se fosse ovelha, mas por dentro são lobos. Destrói o rebanho, destrói a fé das pessoas, usam dos fiéis para ter e às vezes até com autoridade. Irmão, obrigado. Vamos rezar. Deus nos abençoa. Até a próxima. Ninguém
bem.